Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Vai dar tudo certo, tá bom? Se inscreva, deixe seu like. Nunca pare de lutar, nunca pare de sonhar. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós, né? Nem todos os dias, né, seja de segunda a domingo, né, que venhamos a regozijarmos. Regozijar é recomendar Deus, né? Tem algumas palavras que às vezes a gente não entende o que quer dizer, mas a gente tem que procurar conhecimento, né? Para poder estar passando para frente, né? Conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará muitas das vezes da ignorância, né? De falarmos errado, tá bom? Então presta atenção, hein? Então eu tô passando para lembrar que nós terminamos assim, fizemos assim uns 6 ou 7 vídeos, né? Sobre o texto, né? Mateus 5,18. E agora na próxima semana, né, nós vamos estar pesquisando e estudando e para levar, compartilhar, né, com nós irmãs, né, as florzinhas dessa nação da graça de Deus. Vamos estar compartilhando informação sobre o texto específico que vamos falar agora. O texto dessa semana, né, vamos começar a esmiuçar para a gente entender, né? Porque aqui o texto, sem a gente entender o contexto, é pretexto para a gente não entender e não passar de ano. Por isso que às vezes a gente fica 50 anos na escola bíblica e a gente não passa de ano, a gente fica anotando, não é verdade? E fica anos na mesma. E nós precisamos o quê? Obter conhecimento, não para ser líder de nada, não para ser melhor que ninguém, mas para o quê? Poder compartilhar. Porque o ensino, né, é para isso, não é verdade? Procura apresentar-te a Deus aprovado, né? Como não tem que se envergonhar da palavra, para quê? Né? Para poder manter a confissão da forma correta. Entendeu, menina? Presta atenção. Então nós vamos estar falando sobre o texto de 1 Coríntios 11, versículo 26, né? E aí essa introdução aqui já é para a gente estar entendendo que o livro de Coríntios, né? Que tem 1 Coríntios e 2 Coríntios, né? Então tinha 3 Coríntios, que na verdade, né, esse que é a 1 Coríntios é o segundo, e o terceiro é que o segundo, no caso, é o terceiro. Mas isso não importa, né? O que nós temos que, para começar a entender este texto, no qual nós vamos esmiuçar, comece a entender que aqui é cartas, né? Aqui é cartas. Então, toda cartas tem o quê? Tem o remetente, não é verdade? Tem quem está escrevendo e tem a pessoa para quem estamos escrevendo, não é verdade? E então tem o quê? Um motivo. Por que estamos escrevendo para tal pessoa? Por que alguém escreveu para aquela pessoa, ou aquele bairro, ou aquela nação, no qual aqui, Corinto, no caso aqui, Paulo estava escrevendo porque para o quê? Uma igreja, né? Para uma igreja, né? Por isso que lá em Hebreus, eu acho que Hebreus 10, 25, se não me falha a memória, que diz assim, que Paulo quando ensinava, então Paulo lá no livro de Hebreus falou assim, é bom que venhamos a congregar, né? Não é bom que nós deixemos a congregação, né? Como é costume de alguns. Então ali ele estava falando o quê? Para os hebreus ali, no livro de Hebreus. Ele estava falando, vocês que estão, né, se convertendo, eu estou falando uma linguagem para vocês entenderem. Ele está falando dos hebreus, os judeus, né? Vocês que estão se convertendo a este novo e vivo caminho que eu prego, né? A esse mundo espiritual do reino de Deus, que não estão lá no farisaísmo, com a lei, a aliança da lei, né?
do qual já foi cumprido, né? Jesus veio, lá Mateus 5,17 diz que ele veio para cumprir, Jesus de Nazaré, e ele cumpriu, né? Porque se ele não cumpriu, Romanos 10,4 tá mentindo, né? Diz que o fim da lei é Cristo. Então, lá em Mateus 5,18 diz que ali nada iria passar, né, até que tudo fosse cumprido. Depois é repetido também em Mateus 24:34, né, que tudo aquilo, né, tanto aquele período de dispensação da lei, quanto a derrubada do templo de Jerusalém. Seria tudo naquela geração, né? Aí depois vocês vão Apocalipse 1, 7 até o 10 ali, que vocês vão ver que a conclusão realmente, né, que foi tudo para aqueles que transpassaram Jesus, né? Então tudo foi daquela geração, enfim. Então Paulo no livro de Coríntios, aí no livro 1 de Coríntios, ele não está ensinando ninguém a fazer doutrina, preste atenção, em texto nenhum. Ele ali, ele está levando, está exortando, vocês começam a partir do capítulo 1, estudando passo a passo, vocês vão estar entendendo, quando vocês chegarem aqui no versículo 11, no capítulo 11, vocês vão estar entendendo melhor qual é o propósito de Paulo para aquele povo. E depois o centro do ministério de Paulo, né, está em 1 Coríntios 15, né, que ele faz ali uma conclusão, um apanhado mesmo do ministério que foi passado para ele. Ele encontrou a luz, né? Está lá em Atos 22, do 6 ao 9. E depois tem a passagem que ele diz que ele saiu do corpo, né? Ele diz, não sei se eu estava no corpo, se eu fora do corpo. É claro que Deus não trata com carne, ele estava fora do corpo. Assim como João também, lê ali no capítulo 1 de Apocalipse, né? Deus, ele estava em espírito. Também leva lá em Ezequiel, ali quando Ezequiel no capítulo 2, ali, ele recebe a incumbência, né, para ser o resiliente que vai trazer, né, tudo aquilo para Israel, né? Que aí você vê a conclusão lá em Mateus 15, 24, né, que ele veio para Israel. Então, ali também foi em Ezequiel, ele recebeu a incumbência o quê? Em espírito, não é verdade? Então Deus não trata com carne. Então ali não é doutrina, não é um ensino para poder estar se trazendo, muito menos para os dias de hoje. Não era nem para os dias de Paulo, né? Porque Paulo estava trazendo um novo e vivo caminho. Então, ali é uma apanhada, ele está exortando aquele povo que estava fazendo tudo errado. Uns receberam, né? Porque a igreja não é tempos como nós temos nos tempos de hoje, né? Jerusalém foi derrubado no ano 70 DC. E as igrejas se congregavam, né, em casas. Por isso que ele falou lá em Hebreus, né? É bom que se congregue. Congregar não é ir para igrejas, entre aspas, igrejas de pedra que nós temos hoje. Mas fala em reunião. Igreja é povo reunido. Então não é bom deixar de se congregar, deixar de se reunir. É isso que ele estava falando. Deixar de se reunir como é costumes dos judeus, de alguns, né? Os pessoal da lei se reuniam, né, no templo, não é verdade? Então ali, como estavam formadas as igrejas, que ele foi, né, a Éfeso, em Coríntios, né, em todos os lugares que ele formou a igreja, que era em casa, e deixava ali, né, a incumbência para estar, né, tomando conta. Foi Timóteo, foi bem, vários deles, né? Então ele voltava, né? Ele voltava nos lugares onde ele fazia a igreja. Então ali, tá entendendo, gente? Então ali ele estava escrevendo uma carta para aquela igreja que foi fundada em Corinto, não estava tudo sendo errado ali, e ele começa a exortar eles, entendeu? Preste atenção. E lembre-se, quando ele diz assim, estou falando para vocês da forma que eu recebi. Porque ele recebeu informação dos discípulos, dos que andou com Jesus de Nazaré. Quando ele, aqui no capítulo 11, ele não está falando que ele recebeu para poder estar fazendo doutrina, ensinando vocês fazerem isso assim, assado. Não, ele está conversando, está escrevendo a carta para eles. Olha,
Eu tô falando para vocês da forma que eu recebi. Eu recebi a informação que aconteceu, entendeu? Aí ele ali relata, né? Relata aquela passagem da última ceia janta, última janta de Páscoa que Jesus teve com os seus discípulos, né? Do qual ele, o Paulo, recebeu de quem? A informação de Lucas, que também não andou com Jesus de Nazaré, tá bom? Ele fez um apanhado. O Lucas foi um historiador, médico e historiador, que ele fez assim um apanhado, né, minucioso para mandar para quem? Para Teófilo, um bambambam grego. Vocês vê sempre ali o princípio do livro de Lucas e vê o princípio do livro de Atos, que é um apanhado só, né? Ele escreveu em 2 etapas para esse grego, que nós sabemos porquê, mas não interessa. Mas o que importa é você saber que nem Paulo e nem Lucas, né, andou com Jesus na Nazaré, recebeu informação, né? E ali ele está exortando, porque Paulo recebeu, né, uma incumbência dos altos céus, do comando, né? Ele estava ali sendo conduzido em triunfo para trazer, né, esta verdade em verdade de Cristo para os povos, né? Para os povos entrar na visão do novo e vivo caminho. Então foi isso, tá bom? Então, olha, nós vamos entender que não é doutrina, é uma exortação de Paulo àqueles, né, de Corinto, que ele já tinha se congregado com eles para lhes levar o novo e vivo caminho. O entendimento do invisível, mas real, que nós vemos em todo o capítulo 15 depois, que realmente nos conduz em triunfo desde que estejamos apercebidos da verdade por conhecimento e adoração em espírito, né? Porque diz, importa que nós venhamos adorar em espírito e em verdade. Então nós vamos estar trazendo mais ainda uma introdução antes de entrarmos realmente nesse assunto, né? Desmiuçar, para a gente estar entendendo de verdade, né? Todo o Corinto, né? Todo esse apanhado de Corinto, principalmente o capítulo 11 e o capítulo 15, que é muito importante para nós, tá bom? Vai dar tudo certo, em nome de Jesus, vai dar tudo certo, tá bom? Se inscreva.